Você sabia que a água que você bebe pode conter substâncias que reduzem sua capacidade cerebral sem que você perceba? Cansado de sentir que sua mente está sendo programada para não questionar o controle invisível sobre sua vida? O que estão escondendo sobre o botão de destruição populacional que pode ser acionado a qualquer momento? Bem-vindo de volta. Audiolivro. Anunks. Os deuses astronautas. Anabel Sampaio. Capítulo 22. Controle populacional. A infiltração genética da raça reptiliana nas famílias mais poderosas do mundo garante a eles o controle mundial? Existe um botão que aciona a destruição da população, caso as raças alienígenas fiquem descontentes com o acordo com a raça humana. No passado eles agiram assim, por que não poderiam agir assim agora? Em minha opinião, o acordo entre os governantes e os alienígenas é como uma caldeira, cuja pressão tem sido aliviada ao longo dos anos. Como os extraterrestres são a minoria, eles precisavam garantir a fidelidade do pacto com os governos. Por isso, eles desenvolveram sensores de destruição para garantir o controle da situação. O controle populacional, ou seja, do número de habitantes da Terra, é uma realidade governamental. O aumento da população poderá levar a Terra ao caos, pela falta de alimentos e água. As ameaças à população mundial correspondem ao clima ambiental, à difusão de agentes biológicos na atmosfera, introdução de venenos em nossos alimentos e água, propagação de ondas eletromagnéticas na atmosfera e vários outros métodos. Todavia, esses métodos de controle populacional têm sido usados em doses fracionadas. Vejamos alguns exemplos. Agentes biológicos. É preocupante a elaboração de agentes biológicos altamente virulentos em laboratórios. Você já deve ter ouvido falar que tal vírus ou tal agente foi criado por laboratório, não é? Até que ponto a criação desses vírus não foi proposital? Os ICSATs são os responsáveis pelo controle demográfico por meio de agentes biológicos. Eles controlam a população da Terra liberando agentes biológicos criados em laboratórios como os vírus H1N1, vírus HIV e outros. Por outros meios eletromagnéticos, eles vão apurando, ao final de uma onda, indivíduos mais acometidos por escleroses múltiplas, mal de Alzheimer ou outras doenças degenerativas, tornando pouco a pouco a população da Terra demente e sujeita a um melhor controle. Água pesada. Está ocorrendo uma mudança de suma importância na água que consumimos. Essa mudança se processa não só na distribuição de moléculas de água, como também na estrutura de suas moléculas, que é composta por 2 átomos de hidrogênio, H, e 1 de oxigênio. O que ocorre é que o átomo de hidrogênio tem sido excessivamente substituído por um isótopo, ou seja, partícula semelhante, que é o deutério, um átomo mais pesado que torna a água menos ativa nas funções biológicas do homem, prejudicando o organismo, alterando todo o metabolismo biológico dos que a consomem. A água rica em deutério, D2O, se chama água pesada, sendo utilizada em reatores nucleares para refrigeração, pois o ponto de ebulição dessa água é superior à água leve, ou água viva. Cientistas como V.M. Muratov, da Academia de Ciências de Moscou, publicou diversos artigos alertando sobre o progressivo acúmulo de deutério nas águas da população, citando estatísticas em regiões onde a água é mais rica em deutério e o número de doentes. Muratov aponta um método muito simples para identificar se a água de uma região é pobre ou rica em deutério. Basta congelar a água para certificar a concentração de deutério. A mancha branca resultante do congelamento, geralmente formada no centro do cubo de gelo, é a parte da água que contém deutério e a parte cristalina corresponde à água leve. Todavia, não só o excesso de deutério prejudica a água que consumimos, como também a introdução excessiva e sem controle periódico de flúor e cloro na água, podendo provocar doenças na população. Alimentação. O fast food está aí com grande quantidade de drogas estimulantes da enzima ptialina, a fim de estimular a ingestão de mais alimentos. As leis não reavaliadas obrigam as águas potáveis a conter flúor e cloro, elementos oxidativos de jovens células cerebrais. Além dos agrotóxicos tão presentes em nossas mesas na produção de alimentos que consumimos. Controle mental pelo método-chave trauma. A verdade é que nossa capacidade cerebral está cada vez mais reduzida. Não utilizamos a capacidade total de nosso cérebro, porque os reptilianos temem o resquício de capacidade que nos resta. Isso é sinal de que podemos reagir, concordam? O fato é que eles continuam investindo na atrofia anatômica de nosso cérebro, além de investir na redução da capacidade mental, trabalhando com técnicas mentais que o homem ainda desconhece. Eles decodificaram nossa empatia, para que nós não a tenhamos com os atos que envolvem a violência. Assim, o ser humano fica mais resistente a ter empatia pelo sofrimento do próximo.
Os reptilianos colocaram o DNA reptiliano em nós porque foi a forma de eles adquirem conosco a compatibilidade vibracional. O cruzamento híbrido com o gene réptil propicia aos reptilianos uma conexão de ressonância com o ser humano. E como se fossem duas estações de rádio cruzando as sintonias. Assim, eles podem controlar nossos pensamentos, percepções e sensações. Eles mantêm acoplados em nós um ser etéreo reptiliano, como se fossem sombras ligadas por meio de nossos chakras. No sentido figurado da palavra, eles manuseiam nossa mente como se estivessem à beira de um tanque, com seus braços estendidos e com nojo de nos tocar. Por isso eles permanecem do lado de fora de nossos chakras, dependurados, mantendo conexão constante por intermédio do DNA reptiliano. Eles trabalham com as mais diversas técnicas mentais. Pelo método repetitivo, os reptilianos programam a mente com diferentes fragmentos e com tarefas diferentes. Essas tarefas são pré-programadas para ser ativadas como uma espécie de gatilho para que os homens pratiquem atos segundo a programação deles. Capítulo 23. Os Maias. Enlil, um dos clãs da Suméria, utilizou os Vimanas para voar até as regiões distantes da Terra. Assim, ele encontrou o ouro monoatômico na América do Norte, formando uma nova base de apoio. Mais tarde, essa base de apoio originou a civilização Maia. Os Maias habitaram uma região que abrange o sul do México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Foram detentores da mais bela arte e complexas construções já existentes. Os Maias desenvolveram uma escrita hieroglífica semelhante à usada no Egito. Na matemática, desenvolveram o conceito do zero, séculos antes do Velho Mundo. Na astronomia, mapearam as fases e os cursos de diversos corpos celestes, especialmente da Lua e Vênus. O calendário maia é considerado um dos mais precisos de todos os já utilizados. O símbolo dos maias é uma serpente. A raça serpente ou reptiliana teve influência nos maias. A escada, a espiral e a serpente aparecem com frequência em formas estilizadas nas pirâmides. Basta saber que o deus dos maias é Quetzalcóatl, simbolizado por uma serpente emplumada que significa um deus voador. Eles acreditavam que receberiam a visita dos deuses a qualquer momento e, por isso, os sacerdotes aguardavam sua vinda assim que todas as grandes obras arquitetônicas ficassem prontas conforme as leis do ciclo do calendário. Eles acreditavam que o deus Kukulkan viria das estrelas, tomaria posse dos edifícios e viveria entre eles. Porém, os deuses vieram das estrelas e levaram toda a população que aguardava ansiosa pela vinda deles. Os maias abandonaram misteriosamente suas cidades. Infelizmente, muitas referências sobre os maias foram queimadas pelos espanhóis em sua chegada na América. Até hoje continuam em pé as ruínas da Guatemala e Yucatán, resistindo tanto quanto as construções egípcias. O relevo de pedra de Palenque, que servia como pista de aterrissagem de aeronaves, o observatório arredondado de Xexé, com a figura de um deus pilotando uma aeronave no piso de pedra, a pirâmide de Cholula, que fica a 100 quilômetros do sul da capital do México. Além da mesma complexidade dos calendários sumérios presente nos calendários maias, os mesmos templos, as estátuas. É evidente que os pleiadenses criaram o mesmo tipo de estrutura administrativa e organizacional anteriormente realizado na região da Mesopotâmia. Embora a escrita seja hieroglífica, havia uma vaga semelhança com a escrita do Antigo Egito, uma combinação de símbolos fonéticos e ideogramas. As técnicas de construção civil das pirâmides, as pistas de pouso e todas as obras arquitetônicas em Chichén, Tikal e Palenque foram orientadas segundo os astros. A matemática usava o sistema de numeração de base 20 e apareceu o conceito zero, trabalhando com somas de até centenas de milhões. As observações astronômicas eram extremamente precisas. O calendário maia é muito exato e, segundo o calendário gregoriano, sua contagem de datas iniciou-se no dia 11 de agosto de 3114 a.C., no qual foram registrados todos os eclipses solares até 2012, com margem de erros insignificantes. Capítulo 24. Inteligências extraterrestres aliadas aos nazistas. Você tem ideia do tipo de armas sofisticadas, aeronaves e submarinos que foram utilizados pelos nazistas e pelos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra, a Alemanha produziu mais de 1.100 unidades de submarinos tipo U-Boats e Snorkel. Segundo algumas referências, o poder bélico dos nazistas foi adquirido pelo Pacto Alemães Nazis Illuminati, estabelecido com raças serpentes em 1920. Não sei exatamente como a Alemanha adquiriu essa tecnologia, porém temos provas documentadas a respeito do exagero do avanço dessa tecnologia. São 90 anos de conhecimentos tecnológicos altamente evoluídos, que eu duvido que tenha sido embargado e desconsiderado. Onde estão as naves utilizadas pelos nazistas?
Por que só existem os projetos e fotos das mesmas? Para onde foram levadas? A verdade foi revelada após a Operação Igum, formada em 1947, uma expedição norte-americana com a finalidade de encontrar depósitos de carvão e outros recursos na Antártida. Essa expedição foi averiguar o que havia na base secreta alemã Neuschwabenland Neuschwabia, na Antártida. Após o que foi conhecido como suicídio de Adolf Hitler, os submarinos repletos de armamentos e 250 mil militares alemães envolvidos em projetos secretos nazistas e componentes da elite da SS foram drenados para a Antártida e para a Argentina, esse último utilizando o Estreito de Skagerrak, um caminho entre a Noruega e a costa sudoeste da Suécia e Dinamarca. Essa hipótese criou mais força após a declaração feita pelo almirante alemão Karl Dönitz, um dos comandantes da Marinha Alemã, em 1943. Parte substancial da frota de submarinos alemães contribuiu para a reconstrução em outra parte do mundo de uma nova terra de Shangri-La. De fato, as grandes potências mundiais conhecem a força antigravitacional, equações que excedem a equação de Lorentz e outras tecnologias desde a década de 1920. Tudo isso já existe há pelo menos 90 anos, basta analisar o poder bélico utilizado por essas nações. A explicação para toda essa evolução é que existe uma raça tutora que coopera secretamente com alguns cientistas mundiais proporcionando conceitos avançados de um progresso tecnológico, filosófico e cultural que não chegam até nós. Essa tecnologia sofisticada foi utilizada em armamentos de guerra pelos nazistas em 1920. Portanto, a tecnologia que eles utilizam hoje em dia está incoerente com a tecnologia que já se tinha conhecimento naquela época. Se utilizaram uma tecnologia sofisticada no passado, por que a mesma tecnologia não está sendo utilizada hoje em benefício da tecnologia pública? Por que deve ter havido um pacto para que essas armas e naves fossem utilizadas apenas naquela época? Depois disso, o pacto exigiu a devolução. Mas devolver para quem? Quem atualmente utiliza essas aeronaves e submarinos fabricados pelos alemães? As máquinas antigravidade nazistas foram desenvolvidas em série e foram consideradas patrimônio nazista entre 1942 e 1943. Algumas das armas nazistas utilizadas na Segunda Grande Guerra foram os Foo Fighters, termo utilizado da junção das palavras francesas feu, fogo, e fou, insano. Consistiam em esferas luminosas que surgiam inesperadamente e voavam em paralelo com aviões alemães, confundindo os radares de bordo de aviões inimigos. Outros projetos audaciosos foram o Projeto Andrômeda, uma nave de grande capacidade supostamente projetada pela SSE-4 para viagens estelares que teria capacidade de transporte de mais de 100 toneladas, ao Nebu III, FEZ-7T, VRIO-1, com velocidade de 11.265 km/h com capacidade de mudança de direção instantânea. Outra nave foi a V-7, considerada a nave nazista de retaliação, com 12 motores a jato BMW, alcança altitude de 24.384 metros, construída em 1945. Além dessas, um tipo de arma sofisticada foi o canhão de raios de força, Kraftstrahlkanone, movido a energia vril. A seguir, algumas naves desenvolvidas pelos nazistas, aeronaves Stialt. São aeronaves que utilizam a tecnologia Stialt para interferir na detecção de radares, bem como outras aeronaves convencionais. Essa tecnologia foi desenvolvida na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, e nos Estados Unidos da América, a partir do ano de 1981, incluem os aviões Stialt, F-17 Nigel, de 1981 a 2008, o B-2 Spirit Stialt Bomber, F-22 Raptor e os F-35 Lightning II. A tecnologia nazista já estava décadas à frente de nosso tempo com sua asa voadora, Você Orton, desenvolvida em 1945, e com Flying Wing para bombardeios invisíveis. Os nazistas desenvolveram nessa época as energias alternativas por meio de gaseificação de carvão, combustíveis de álcool de cereais e sistemas avançados de turbinas de oxigênio líquido e de reação total. Exemplos: AIP, Air Independent Propulsion, motores, e mesmo EMG, eletromagnética e gravitacional, motores. Figura 46, Stialt. Em 1939, eles já tinham desenvolvido um eletromagnético gravitacional. Consiste em um tipo de motor revolucionário que melhorou a máquina de energia Hans em um converter, energia acoplada a um Graph, com banda geradora de Van e dínamo vórtice Marconi, um tanque esférico de mercúrio. Com isso, eles criaram campos eletromagnéticos rotativos que afetam a gravidade. Foi designado Triebwerk Thule, Trustvorkro, também chamado taqueador Set Drive, para ser instalado em um disco concebido Thule. O funcionamento é semelhante à tecnologia utilizada na pirâmide de Gizé por Enki. Desde 1935,
Testavam naves com energia Vril no noroeste da Alemanha, em um lugar que ficou conhecido como Alnebur. Em 1939, o nome da nave Vril foi encurtada para Alnebu, abreviadamente designado RFZ-5, juntamente se referindo a todas as máquinas do Vril. Elas possuíam 25 metros de diâmetro e poderiam alcançar a velocidade inicial de 4.800 km por hora, em baixa altitude. Suas armaduras para resistir ao impacto da velocidade eram feitas por um material denominado Vietalen. O Alnebu voou pela primeira vez em 1930, e foram realizados 52 voos de teste com ele. Os primeiros modelos foram os gêmeos de 60 mm Kraftstrahl Canone, KSK. Alnebu, Gerat H, Alnebur de Vice, de 1939 a 1945. Em 1944, foi desenvolvido o Alnebu II, com 26 metros de diâmetro. Esse disco podia alcançar voo supersônico variando entre 6.000 e 21.000 km por hora, com uma autonomia de voo de 55 horas. Outras naves movidas a energia Vril foram os do Satra. Por causa do impacto, eles precisavam ter blindagem de 2 cascos de Vietalen. 7 dessas embarcações foram construídas e testadas entre 1943 e 1944. A última nave fez 106 voos de teste. A Alnebu II do Satra era uma nave perfeita, tripulada por 20 homens, com capacidade de velocidade hipersônica além de 21.000 km por hora. Mais tarde, surgiu a Alnebu III, com velocidade entre 7.000 a 40.000 km por hora, possuía um casco Vietalen triplo. Alnebu III. Altamente giro flight armadas, diâmetro, 71 metros, unidade, tule taqueador, tule 7C e MS levitadores, controle, impulser quarta campo magnético, velocidade, 7.000 km por hora, teoricamente até 40.000 km por hora, gama, o tempo de voo 7 a 8 semanas, armamento, 4x 110 mm em KSK 4 torres rotativas, 3 inferior superior 1, 10x 80 mm KSK sobre pequenas torres rotativas, mais 6x MK 188x 50 mm KSK, armadura, Vietalen triplo, tripulação, 32, com espaço. Para até 70 pessoas, silencioso voo, 25 minutos, emprego fitness, 100%, primeiro voo, 1945, disponível para o serviço, 1945. Alnebu IV. Algumas naves Alnebu chegaram a medir até 120 metros de diâmetro. O Alnebu IV foi construído antes do final da guerra e muitas naves foram avistadas na Alemanha, em 1970. Acredita-se que os Alnebu foram levados para a Antártida, na base secreta subterrânea 211. Você acha que essas aeronaves são compatíveis com as aeronaves que nossa tecnologia utiliza nos dias atuais? Experiências científicas nazistas. Em busca da raça nórdica perfeita, foi criado em 1935 o Instituto de Biologia Hereditária e de Higiene Racial da Universidade de Frankfurt. Esse instituto consistiu em uma organização nazista que buscava a raça nórdica perfeita por meio da eugenia, culminando no Holocausto. A eugenia é a ciência que cuida do melhoramento ou empobrecimento das qualidades raciais de futuras gerações mediante o melhoramento genético. Os geneticistas alemães viam os gêmeos univitelinos com interesse, pois a similaridade de código genético os indicava como cobaias ideais na busca da melhoria genética dos homens. Para o nazismo, os gêmeos univitelinos foram considerados assunto de importância capital para o Estado, impondo a obrigatoriedade de registro e para acompanhamento médico para testes genéticos. Eles faziam experiências para que as mães alemãs procriassem gêmeos. Era imperativo que os gêmeos fossem assassinados simultaneamente, para analisá-los comparativamente. A guerra contra os fracos, Edwin Black, p. 570. Na atualidade, os testes hipotérmicos só ganharam força a partir de 2010. Eles estão sendo utilizados como meio de conservação de células do cérebro. Porém, essa técnica já era utilizada pelos nazistas de Dachau. Eles foram os primeiros a utilizar o gelo para baixar a temperatura do corpo humano em até 26,3 graus centígrados para prorrogar o tempo de vida cerebral e ter um período maior para reanimar uma parada cardiorrespiratória. Os cientistas nazistas descobriram que o método mais eficiente era o rápido reaquecimento do corpo. Sempre houve um mistério muito grande no nazismo, por causa de sua associação mística com o ocultismo, acordado com as teorias de Helena Blavatsky. Essa madame foi a criadora da teosofia, mesmo esta tendo sido escrita décadas anteriores ao nazismo. Basicamente, foi ela quem afirmou que deveria ressurgir a raça pura ou ariana. Caso contrário, o novo tempo não chegaria.
Capítulo 25. Tecnologia extraterrestre para os norte-americanos. O pacto com os norte-americanos e entidades extraterrestres foi realizado em 1954, sob a administração Eisenhower. Esse acordo recebeu o nome de Acordo Griada. Nesse acordo foram pré-estabelecidos os deveres e direitos entre os alienígenas e norte-americanos. Entretanto, os extraterrestres foram descumprindo o acordo até acontecer, em 1979, um incidente na base subterrânea de Dulce, onde houve um afrontamento entre os Anunnakis e os militares. Tecnologia UFO-militar TR-3B e similares como o Top Secret SR-75. A história de discos voadores é conversa fiada. A ideia de que essas naves que sobrevoam o espaço aéreo são de alienígenas nada mais é do que um engano foi utilizada para desqualificar um serviço secreto de diversos governos mundiais, fazendo com que a população fique olhando para o céu, certa de que está avistando naves extraterrestres. Na verdade, são militares os reais tripulantes dessas naves, que são providas de tecnologia extraterrestre para invadir o espaço aéreo dos outros, sem que os radares sejam capazes de detectá-las. Figura 49, nave Stialt acidentada. Com a tecnologia dessas naves, eles utilizaram a engenharia reversa e um secreto artefato denominado MHP, que consistia em uma nave experimental que utilizava antigravidade. Observe que o protótipo da figura 49 foi acidentado. Essa tecnologia foi aproveitada com pleno sucesso em aeronaves triangulares secretas mais aperfeiçoadas. A tecnologia de engenharia reversa começou a ser utilizada no Stialt, o qual, pelo uso do MHP, ioniza o ar à sua volta criando efeitos eletromagnéticos desastrosos para o cérebro humano. Entretanto, existe uma nave mais poderosa, a nave Top Secret SR-75. A nave SR-75 é triangular, possui Magnetic Flux Field Disruptor, MFD, um sistema antigravitacional que consiste em uma cápsula de 1 metro de diâmetro, com mercúrio e bário pressurizados a cerca de 70.000 bars e uma potente bobina de Tesla ao redor da cápsula. Esse sistema é alimentado por um sistema elétrico nuclear. Possui 3 motores localizados em cada vértice do triângulo, emitindo raios infravermelhos em suas pontas. O pulso elétrico da bobina faz misturar os metais líquidos no interior da cápsula metálica, passando a girar em uma velocidade incrível, produzindo uma distorção eletromagnética ao seu redor, sintonizada na frequência inversa da gravidade da Terra. Observem na foto a visualização de alguns seres magros e esguios. Seriam os seres cinzas, os greys? Figura 50, TR-3-1987. Todo objeto que gira distorce a gravidade ao seu redor. Albert Einstein. Essa nave chega a atingir uma velocidade superior a Mach 5, ou seja, 5 vezes superior à velocidade do som, voando a altitudes de 120.000 pés, a mais de 3.300 milhas por hora. Possui 162 metros de comprimento e tem uma envergadura de 98 pés, ficando envergado a 10 metros do chão. Ela possui sistema inteligente de coleta de imagens, de sons e de qualquer outro sistema eletrônico. É imperceptível, pode invadir qualquer espaço aéreo sem ser notado, estacionar no ar por tempo indeterminado e tem múltiplas funções inacreditáveis. Carrega sensores multiespectrais como radar, laser e infravermelho. O formato triangular desliza pela atmosfera em velocidades do som e com manobras na atmosfera terrestre e na física convencional até então julgadas impossíveis. Figura 51, TR-3 sobrevoando na Rússia, em 1997. Em 12 de agosto de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, teria realizado uma das experiências mais fantásticas e misteriosas da história, envolvendo campos eletromagnéticos para elaborar armas de ataque e de defesa. Essa experiência assombrosa e de tal magnitude foi a experiência Filadélfia. Os nazistas desenvolveram uma arma que detectava os navios inimigos por meio de um campo magnético. Para a defesa, os norte-americanos passaram a utilizar o sistema de Gaussian, ou seja, um sistema que desmagnetizava o navio, deixando invisível aos radares. Os navios eram enrolados em bobinas e aplicavam nele um campo magnético, SEM, que desorientava os magnetos dentro dos metais que formavam os navios, de modo que ficavam magneticamente neutros. Essa experiência ultra-secreta foi realizada no estaleiro da Marinha dos Estados Unidos da América, na Filadélfia, onde o destroyer USS Eldridge ficou invisível aos radares e às minas magnéticas, provocando uma alteração temporal na região onde estava o navio de guerra SS Andrew Roosevelt. Essa alteração está presente no misterioso Triângulo das Bermudas, onde, inexplicavelmente, navios desaparecem. A experiência com o navio USS Eldridge utilizou a teoria do campo unificado, defendida por Albert Einstein, onde existe uma interação entre as forças que compõem a radiação eletromagnética e a gravidade,
utilizando uma versão dessa teoria para curvar a luz em volta do navio, tornando-o invisível. O projeto envolvia a utilização de potentes campos magnéticos provocados por geradores elétricos localizados em seus porões que, além de desaparecerem, teletransportaram o navio, que apareceu em Norfolk, a mais de 300 quilômetros de distância de seu local de origem. Esse navio desaparecido foi encontrado pela tripulação do navio mercante SS Andrew Roosevelt, na Virgínia. Porém, o mais intrigante foi que ocorreram efeitos terríveis com seus tripulantes. 5 deles estavam fundidos ao anteparo e ao convés do navio. Os outros, em razão dos efeitos fisiológicos do experimento sobre a tripulação, passaram a sofrer de um comportamento compatível com a esquizofrenia, tendo uma amnésia sobre qualquer ocorrência a respeito do projeto. Mas o que teria acontecido ao USS Eldridge? Como ninguém conseguia explicar por que isso acontecerá, foi criado, em 1943, um comitê de pesquisa chamado Projeto Fênix. As pesquisas continuaram e, para mantê-las afastadas do público, em 1971, o Projeto Fênix foi transferido para uma base em Montauk, estado de Nova York, sede da experiência Filadélfia e rebatizado como Secreto Projeto Montauk. Essa história começou a se tornar pública em 1955, quando um astrônomo formado pela Universidade de Michigan publicou um livro intitulado Case for the UFO, e veio até conhecimento público amplamente na década de 1970, com a publicação do livro Navio Invisível, atualmente fora dos catálogos editoriais. O navio SS Eldridge foi entregue à Grécia em 1946, como sendo parte do acordo de boas relações com o país no pós-guerra. O navio foi rebatizado com o nome de A.T. Leon e serviu à Marinha Grega até 1990. No entanto, esse navio oculta fatos narrados em diário de bordo antes de dezembro de 1943. Além de apresentar instalações elétricas com um grande número de cabos que conduziam a parte alguma, totalmente sem função, os tripulantes da Marinha Grega também observaram algumas situações esdrúxulas como o desaparecimento de objetos ou a presença de pequenos círculos brilhantes esverdeados ao redor do casco e tremores inexplicáveis no navio. Alguns pesquisadores da experiência Filadélfia teriam se encontrado no início de 1959 para dar continuidade às experiências com campos magnéticos. Só que, dessa vez, no uso como arma de manipulação psicológica. Uma arma capaz de induzir desordens psicóticas e de esquizofrenia nos inimigos. Entretanto, o projeto exigia a instalação de uma gigantesca antena de radar que iria prejudicar a segurança local. Por isso, ela foi instalada em Montauk, em uma base fora do serviço, próxima aos laboratórios de Brookhaven. Esse radar teria capacidade de influenciar a mente humana. O resto do equipamento foi instalado em 1967 e 1968 em uma base subterrânea. Capítulo 26. Projeto ARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Um gênio da humanidade chamado Nikola Tesla, de 1857 a 1943, afirmou ser o inventor de uma espécie de muralha invisível para fazer uma redoma de proteção em volta dos países, além de afirmar ter descoberto um meio para derreter aviões a 400 quilômetros de distância. Em 1908, ele foi acusado de ter sido responsável pelo acidente em Tunguska, na Sibéria, quando ocorreu um fenômeno absolutamente misterioso. Uma luz branca foi avistada descendo sobre as florestas a noroeste do Lago Baikal. Quando a luz tocou as árvores, provocou uma explosão com destruição maciça em um raio de 600 quilômetros, acompanhada de abalo sísmico. Em seguida, uma enorme coluna de fogo subiu em linha reta e foi vista a centenas de quilômetros. Ao estrondo de trovões, uma corrente térmica de hiperaquecimento invadiu a região, causando vários focos de incêndio nas florestas e nas cidades. A suspeita foi sobre ter sido decorrente da queda de um asteroide, mas as equipes procuraram por fragmentos de ferro e de rocha e não os encontraram. Entretanto, foi observada a presença de radioatividade na região. Em uma enxurrada de hipóteses, foi cogitada a hipótese de ter sido uma das experiências mal-sucedidas de Nikola Tesla. Mas tudo que ele afirmava ter inventado naquela época corresponde ao projeto ARP. O projeto ARP, High Frequency Active Auroral Research Program, consiste em uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, pela Universidade do Alasca e pela Marinha. Sua finalidade é o controle dos processos ionosféricos que podem mudar o funcionamento das comunicações e dos sistemas de vigilância. Segundo os Estados Unidos da América, trata-se de uma estação de pesquisa científica, com o objetivo de conhecer a ionosfera. 2 Entretanto, essas declarações não convencem os detratores do projeto, que consideram a ARP como uma arma geofísica de alto investimento durante mais de 2 décadas, onde foi investida a importância equivalente a 250 milhões de dólares.
Uma soma considerável para se tratar de uma ferramenta utilizada apenas para um estudo da aurora ativa de alta frequência. O projeto ARP começou com o título de Experimento Científico de Comunicação e hoje está enquadrado na característica de estratégia, inteligência tática e guerra eletrônica. De fato, o projeto ARP consiste em uma das armas eletromagnéticas mais polêmicas dos Estados Unidos da América, sendo, em minha opinião, uma das maiores ameaças de destruição mundial que existe, superando a ameaça da bomba nuclear. O ARP é considerado um protótipo do sistema Guerra nas Estrelas, possuindo radares de longo alcance, capaz de destruir mísseis intercontinentais, queimar circuitos eletrônicos de satélites espiões ou derrubar redes de comunicação de rádio inimigas. Porém, utilizando uma tecnologia de ondas de rádio superpotentes, são capazes de aquecer as zonas da ionosfera, ampliando a natureza das comunicações de rádio por faixas longas, podendo detectar armamentos subterrâneos do inimigo, como mísseis, aviões e armas nucleares, e de servir como sistema de comunicações entre submarinos. O ARP localiza-se em Gacona, no Alasca, a oeste do Parque Nacional Wrangell, San Elias. O local é considerado de importância estratégica por diversos fatores, como centralizar as comunicações entre os países, identificar os locais onde ocorre o maior número de auroras boreais do mundo e onde se desintegram os meteoritos. 2. A ionosfera é a camada da atmosfera superior que consiste em uma camada de plasma e que se estende de 35 milhas a 500 milhas sobre a superfície da Terra. Iniciou-se em 1993, sob o título de Experimento Científico de Comunicação, e consiste em um instrumento apto a controlar a ionosfera por meio de ondas eletromagnéticas que retornam à superfície terrestre, modificando a composição molecular da região escolhida, ampliando as concentrações de ozônio, de nitrogênio e de outros gases, provocando o aquecimento ionosférico. Os efeitos das ondas emitidas pelo ARP podem provocar mudanças no clima, como tempestades, terremotos, etc. O som é uma frequência que, quando direcionada e potencializada por uma ressonância, pode provocar o aniquilamento de qualquer estrutura física. Esse equipamento possibilita também a utilização de transmissões e emissões de ondas eletromagnéticas de baixa frequência, UFELFOF, sendo possível mapear imagens de estruturas subterrâneas e, inclusive, criar um sistema de comunicação subterrânea que não é afetado por qualquer tipo de atividade da superfície. Enfim, o sistema ARP é capaz de alterar o clima de qualquer região do mundo e destruir o sistema de comunicação militar de um país por meio de pulsos eletromagnéticos, PME. Assim, pode também provocar danos gravíssimos à ionosfera e ao campo magnético terrestre. Se um instrumento é capaz de controlar a ionosfera, ele também é capaz de alterar o clima em diversas regiões do planeta, bloquear ou controlar o sistema de comunicação, mapear imagens subterrâneas, além de induzir pessoas a comportamentos estranhos. A emissão de alta frequência do ARP pode incidir sobre os seres humanos, provocando vários efeitos maléficos ao organismo humano. Há especulações de que o ARP pode influenciar o comportamento humano por meio de ondas de interferências magnéticas, Electromagnetic Interference, desde que seja capaz de operar na mesma faixa de frequência baixa do cérebro humano. O fato é que, coincidentemente, tem aumentado o número de casos do mal de Alzheimer e de esclerose múltipla no mundo. Existem estudos que relacionam as ondas de interferências magnéticas à destruição do revestimento de mielina do cérebro, um efeito degenerativo observado nos casos de esclerose múltipla e Alzheimer. Essas patologias não acometem apenas os idosos, mas vêm aumentando o número de casos em jovens, além do aumento considerável de casos de depressão. O aumento no número de casos degenerativos neurológicos pode ocorrer em virtude da exposição de ondas F, Extremely Low Frequency, 435 MHz a 1080 MHz, e ondas VLF, Very Low Frequency, emitidas por um sistema semelhante ao sistema ARP. Não sabemos até que ponto um sistema como esse pode estar atacando nossos sistemas imunológicos e o bem-estar mental. O fato é que 400 MHz a 450 MHz é a frequência para a janela da consciência humana, e mais do que isso causa malefícios ao cérebro humano. Um episódio da série Arquivo X referiu-se a um efeito que causava um estranho comportamento nas pessoas próximas de transmissores F da Marinha, uma irresistível vontade de ir a uma direção específica de acordo com a propagação eletromagnética, como se estivesse seguindo um sinal. Quanto mais a pessoa andava na velocidade da onda, melhor se sentia. Se parasse, sentia dores terríveis até morrer, por causa da implosão dos centros receptores do cérebro. As ondas F podem também desabilitar equipamentos de comunicação eletrônicos, utilizando pulsos eletromagnéticos controlados, EMP, Electromagnetic Pulse. Além disso, elas também têm o poder de causar terremotos utilizando frequências de som que causam ressonâncias nas placas tectônicas, por uma ação semelhante à das microondas,
pela expansão das moléculas de água do interior das rochas. Existem controvérsias incriminando esse tipo de sistema, acusando de controlar o clima do planeta, desencadear terremotos, despertar vulcões, ou mesmo manipular mentes humanas de uma população-alvo. As instalações do ARP consistem em um poderoso e sofisticado sistema transmissor de rádio de alta frequência com mais de 360 antenas organizadas em 15 colunas, com 12 antenas em cada uma, em uma área limpa da Floresta Negra que se estende por centenas de milhas pelo Alasca e está cercada por sistemas de segurança. Por meio dessas antenas, o ARP pode transmitir bilhões de watts de energia para a ionosfera por altas ondas de. Os Estados Unidos da América investiram milhões de dólares para a tecnologia de tomografia de penetração da Terra, que produzem intensas radiações para observar quilômetros de profundidade, a fim de encontrar bases subterrâneas de armamento. O coração da região do ARP é o campo de antenas nomeado Instrumento de Pesquisa Ionosférica, IRI. O IRI é projetado para modificar temporariamente remendos da atmosfera superiores a 30 milhas de diâmetro, aquecendo os elétrons constituintes deles e íons de rádios. Em uma analogia, cito o forno de micro-ondas, que aquece o alimento excitando as moléculas de água com a energia de micro-ondas, enquanto lentes e espelhos colocados dentro do aparelho são ampliados. Da mesma maneira, o ARP, assim como IPAs e outros aparelhos semelhantes localizados pelo mundo, é um dispositivo de aquecimento da ionosfera por meio das antenas. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o ARP serve para conduzir as experiências pioneiras necessárias, a fim de avaliar adequadamente o potencial de uma tecnologia de melhoria ionosférica. Esse termo militar é utilizado para indicar um aumento da temperatura da ionosfera em cerca de 1.100 graus centígrados, o que muda a região ionizada, gerando uma pequena emissão de energia de rádio de frequência extremamente baixa, F, extremely low frequency. Porém, quanto mais altas as ondas de radiofrequência que se radiodifundem, mais elas se espalham na ionosfera e refletem-se de volta à Terra. O ARP criou na ionosfera um cinturão de radiação magnética envolvendo quase toda a Terra, injetando elétrons nela, criando uma força magnética que provoca a aurora boreal. O cinturão foi criado a 3.000 km de altura e possui um cinto de 10 km de espessura por 40 km de largura e praticamente substitui a ionosfera. Todas as séries de experimentos e testes elaborados pelo ARP foram contestadas por vários astrônomos e governos. Entretanto, a elaboração desses cinturões não ficou restrita aos Estados Unidos, mas a outros países. Conjugados ao ARP, outros projetos foram desenvolvidos, como o uso de feixes de elétrons ou de laser sendo emitidos por satélites estrategicamente em órbita, que podem funcionar como arma térmica para desativar e destruir mísseis, por isso foi considerada uma arma de feixes antimísseis balísticos. Dessa forma, o ARP acaba sendo associado com um programa intensivo, de certa maneira, altamente prejudicial ao planeta. É um programa de pesquisa espacial e desenvolvimento militar deliberado, com implicações alarmantes para o nosso planeta. É uma porta aberta para se lançar grandes quantidades de material radioativo em qualquer lugar do mundo por meio de feixes de partículas emitidas pelas antenas, tornando-se uma potente arma geomagnética e nuclear, além de se tratar de uma arma de potente controle mental humano. Capítulo 27. Manipulação da humanidade pelos extraterrestres. Os reptilianos são seres astuciosos e estrategistas demais para tomarem medidas drásticas e destruir a humanidade em um passe de mágica. O plano deles ainda não chegou ao almejado. Um homem não pisa em um formigueiro para matar formigas. Unidas, elas podem levar o homem à morte com as ferroadas. Quem sabe não é a hora de agirmos em coletividade? Quem sabe ainda temos uma chance e possamos fazer algo pela Terra? O próprio homem corrobora com o domínio reptiliano. Ao longo da história, ele sempre procurou uma forma de governo ou mesmo uma linha de pensamento filosófico que o conduza. A humanidade gosta de mitos e de ideias que a dominem. Ele se deixa conduzir por quem possui alma forte, mesmo que o coração seja fraco e repugnante. É proposital a coletividade direcionada para esse fim? Quando penso que ondas de baixa frequência podem afetar o cérebro humano, causando deficiências e demências, isso soa incrivelmente agressivo e covarde, visto que é um inimigo invisível e quase imperceptível. A água distribuída em nossas cidades possui ingredientes que nos intoxicam, como o flúor. Por meio de uma antiga lei nacional foi introduzido o flúor, composto químico prejudicial, no sal de cozinha a fim de diminuir o número de casos de bócio. Isso sem contar a propagação de algumas cepas altamente virulentas produzidas por laboratórios, que causam pandemias. Os reptilianos estão infiltrados nos governos das nações, trabalhando no âmbito do controle da saúde da população. Assim como, no passado, eles inseriram o apêndice reptiliano a fim de prejudicar o funcionamento de nossa glândula pineal,
eles continuam fazendo o mesmo no decorrer dos séculos. O objetivo é que o homem fique cada vez mais agressivo e predador com a própria raça. Entre muitos procedimentos, eles nos prejudicam até mesmo por meio da introdução de sódio em um inexpressivo sal de cozinha ou pela introdução de flúor na água. Estamos cada vez piores no conceito consciência-pessoa individual, pois já somos uma miscelânea de genes manipulados por outras raças. A verdade é que, futuramente, não teremos mais o mesmo grau de pureza como nossos antepassados, mas sim uma transformação considerável em nossas feições. Talvez com mais propensão a sermos androides, assim como afirmou Helena Blavatsky em seu livro polêmico A Doutrina Secreta, em 1888. No final da próxima ronda, a humanidade voltará à condição de machofêmea ou andrógena. Cada indivíduo terá duas colunas espinhais que se fundirão em uma. O simpático se transformará em uma verdadeira coluna espinhal. Blavatsky. O fato é que estamos sendo programados mentalmente por ondas de baixa frequência, em meio a pitadas de guerras biológicas que a qualquer momento poderão implodir de vez. Como se tudo isso não fosse suficiente, existe um cabresto religioso sobre as nossas cabeças, fazendo com que sejamos dotados de consciência do pecado, a fim de repudiar qualquer informação diferente da determinada por eles. Nosso subsolo está povoado e bem equipado com arcas de Noé aguardando uma seleta população, caso um cataclismo venha destruir nosso planeta. Se sobrevivermos a esse cataclismo, eles vão inserir o chip com o código de barra individual para cada um de nós. Ou seja, seremos marcados com a marca da besta, o código 666, assim como diz a Bíblia. Uma estrutura humana em forma de pirâmide foi criada por meio de um projeto dos carcereiros extraterrestres. Eles controlam os seres humanos no topo da pirâmide, chamada de elite global. David Icke. Estamos no último momento de suspiro de nosso planeta. Mas creio que, se a humanidade acordar dessa cegueira em relação aos fatos, encarando-o sem medo, o medo os alimenta, e tomando atitudes, ainda há uma esperança. Capítulo 28. Bases subterrâneas. Nosso planeta é oco e entrecortado por milhas e milhas de estradas subterrâneas, possuindo complexas estruturas laboratoriais e cidades interligadas por vias de acesso de trens de levitação magnética. Só nos Estados Unidos da América existem 129 profundas bases subterrâneas militares. Elas foram criadas desde 1940 e, até hoje, trabalham continuamente em melhorias e novas instalações. A Suécia possui 125,04 quilômetros de sistemas subterrâneos. Outros países também se interligam por linhas ferroviárias subterrâneas espalhadas pelo globo terrestre. Existem fotos que sugerem a existência de uma base subterrânea com entrada na Amazônia. Constantes canteiros de obras acabam sendo nossos porões povoados com máquinas de perfuração a laser com capacidade de perfuração rápida, chegando a 11 km de túnel por dia. A profundidade média dessas bases é de cerca de 1 milha, mas podem ultrapassar 2,5 milhas como a base Dulce, que provavelmente é a base mais profunda que existe. Contém 7 andares para o subterrâneo. Existem várias bases subterrâneas espalhadas pelo mundo. Nos Estados Unidos as mesmas são chamadas de duns, localizadas em terrenos de propriedade governamentais, como Mojave, Nevada, Oregon, Arizona e Dulce. Só embaixo da base da Força Aérea de Nellis, ao norte de Las Vegas, as duns são em número de 9, chegando a exceder 3 duns por estado americano. Para minha preservação, denominarei essas bases subterrâneas por base X e base Y. Base X subterrânea no Novo México. Situa-se a quase 2,5 milhas sob o platô de Archuleta, em uma reserva indiana, no Novo México. É considerada uma base altamente secreta. Ela foi a primeira base e a mais importante liga de laboratórios biogenéticos extraterrestre-governo. Figura 55. Sinais suspeitos de tampões na Amazônia. Existem mais de 3.000 câmeras ligadas por todo o complexo, além de mais de 100 saídas secretas distantes da mesma. A construção da base é de uma tecnologia altamente desenvolvida. Ali, os elevadores não possuem cabos e são controlados magneticamente. O sistema de iluminação fosforescente é induzido magneticamente, no qual a energia elétrica se tornou obsoleta. A maioria dos alienígenas vive nos níveis 5, 6 e 7 de bases subterrâneas espalhadas pelo mundo. Existem aproximadamente 18.000 alienígenas vivendo em instalações subterrâneas. Grande parte deles tem se empenhado ativamente em experiências de controle mental em unidades psíquico-biológicas. Sabe-se que em uma das bases subterrâneas de uma nação existe o Saguão do Pesadelo, onde é desenvolvido um trabalho sobre genomas. Nesse local, em um nível 6 dessa base, experiências de reprodução como clones e híbridos são realizadas por meio da partenogênese.
O meio de nutrientes em que esses híbridos ficam imersos consiste em uma fórmula de plasma adicionada de hemoglobina, albumina, lisozima, íons de carga positiva, fluido amniótico e outros componentes. Os trabalhos desenvolvidos na área de genoma humano têm a finalidade de codificar geneticamente uma simples célula. Consistem em um dos trabalhos mais secretos desenvolvidos dentro dessa base. E onde existem as mais bizarras experiências com seres híbridos, além da produção de sangue artificial para a alimentação dos alienígenas que necessitam da absorção pela pele do sangue para que possam ser revitalizados. Também existem equipamentos de dispersão de ondas F e em que podem provocar em uma coletividade sintomas de hipertensão intracraniana como dor de cabeça, náuseas, fadiga intensa, irritabilidade e morte. Essa tecnologia abrange interação biodinâmica dentro de organismos, podendo ser também utilizada para a cura. Considerado um sítio extraterrestre por causa das especulações e depoimentos de ex-funcionários da base. De fato, a base Y é considerada a base mais secreta de testes aéreos. A própria inteligência americana, a CIA, admitiu que essa base serviu de pesquisa para os destroços do caso Roswell. Essa base subterrânea consiste em uma área militar restrita no deserto de Nevada, cerca de 170 quilômetros ao norte da capital mundial dos cassinos, próxima à base aérea de Groom Lake, nos Estados Unidos da América. Estima-se que a base possui uma área de 9.000 hectares inseridos em uma região equivalente ao tamanho da Suíça e faz parte do complexo militar de Nellis Air Force Range. É uma área tão secreta que o governo norte-americano só admitiu sua existência oficial em 1994, e ainda assim com muitas restrições. A unidade é enorme e tão secreta que não aparece em qualquer mapa civil ou militar que não seja destinado ao uso por autoridades de altíssimo escalão. O perímetro de segurança da área cresceu muito nos últimos anos. Até 1984 era fácil observá-la de lugares mais altos, que ficam ao norte das instalações militares. Mas, graças aos curiosos que lá se instalavam, a Força Aérea Norte-Americana, USAF, estendeu a área de segurança para cerca de 100 quilômetros, de forma a reforçar a segurança do local contra invasões. Entretanto, 2 morros ao sul de Groom Lake ainda ofereciam uma visão razoável da base até 1995, quando as autoridades suprimiram também esse acesso. As localidades de White Cedars Peaks e Freedom Ridge foram então anexadas ao complexo militar. Desde 1959, tornou-se o lugar perfeito para testar equipamentos ultra-secretos. No hangar onde fica o Lago Papoese foi construído um grande hangar laboratorial onde são guardados os destroços e corpos dos OVNIs dos incidentes do caso Roswell, 1947, Novo México, como também do incidente de Aztec, Novo México, em 1948 e do incidente na fronteira mexicana em 1949. Todos os corpos, OVNIs e destroços das naves ficaram sob o controle da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. A base Y tem sido protegida por um sofisticado esquema de segurança. Seu espaço aéreo é considerado o mais inviolável dos Estados Unidos. Nenhuma aeronave tem permissão para sobrevoá-lo, nem mesmo de companhias aéreas regulares que atendem ao sul de Nevada e da Califórnia. Em outros tempos, esse lugar serviu como base secreta de operações para a Lockheed Aircraft Corporation, no desenvolvimento de aviões de espionagem para a CIA. A área é a sede de alguns dos projetos mais ousados dos Estados Unidos, projetos que utilizam tecnologia extraterrestre. O complexo principal tem mais de 20 andares subterrâneos. Segundo informações confidenciais de ex-funcionários da base, é aqui que residiu o Webb, extraterrestrial biological Entity, o sobrevivente extraterrestre do caso Roswell, que era um humanoide reptiloide, cujas funções biológicas dependiam do fornecimento da clorofila. O Webb foi cuidado por um botânico, o Dr. Guilhermino Mendoza. Entretanto, veio a falecer no dia 18 de junho de 1952, observado por 35 testemunhas da Força Aérea Americana e mais 92 outras testemunhas oculares. A questão da segurança nacional envolvendo essa base é tão complexa que Hollywood satirizou o fato no filme Independence Day, quando fez alusão ao fato de que o próprio presidente norte-americano desconhecia sua existência. Enquanto a ficção científica elabora um panorama de naves extraterrestres invadindo a Terra e dominando os seres humanos, o plano de invasão extraterrestre já se deu no subterrâneo da Terra e não por meio de naves riscando o céu no conhecido cenário de Guerra nas Estrelas. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais audiolivros como este. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.